Então vamos ver aqui. Compartilhar tela. Tá aqui. Beleza. Ó, um assunto que vocês gostam bastante, trabalho. Mais ou menos, né? Ganhando bem, né? Que mal tem. Né? Ganhando bem, que mal tem. Vou deixar aqui, ó. Deixa eu ver se eu deixo o chat aqui do ladinho, que daí se vocês forem escrevendo, eu já vou observando o que vocês estão dizendo aí. Eu só vou pedir para o Fabrício fazer o favor de escrever no chat o número dos exercícios, por favor, Fabrício. Que daí amanhã eu já posto uma resolução com gravação, para adiantar, né? Senão demora até a semana que vem, né? Ok, professor. Já escrevo já. Isso, só digitar aí, faz favor. Né? Então tá bom. Só fazer mais um ajeitamento aqui. E a gente já começa a briga. Isso, acho que assim vai ficar melhor. Eu ponho aqui. Isso aqui eu trago para cá. Beleza. Joia. Aí, agora vai ficar bom. Bem, pessoal. Trabalho e potência. Então vamos começar a nossa conversa, que é bastante importante dentro da física, da engenharia, trabalho e potência. Então, só para ilustrar aqui, deixa eu colocar uma figura, uma figurinha aqui que eu trouxe para ilustrar. Eu vou colocar depois. Vocês estão vendo aqui uma figura de natureza aqui? Dá para ver? Sim. Beleza. Pessoal, isso aqui tem uma descrição que vai estar logo em seguida, já vou pôr lá no ambiente virtual. Isso aqui é um penhasco de uma região da China que, para chegar lá em cima, é na base do zigue-zague. Dá para ver aqui a estradinha formando um zigue-zague. Olhando assim, dá a impressão que... Mas o que tem a ver com a física, né? Esse zigue-zague? Na verdade, tem bastante a ver. Por exemplo, como se não fosse zigue-zague, fosse assim, por exemplo, uma estrada em linha reta, levando até o topo. Em comparação com esse sistema de zigue-zague, será que um motor de um veículo que consegue percorrer esse zigue-zague também conseguiria subir em linha reta? Não, por causa depende do grau. Exatamente. Dá uma diferença grande de... A gente pode falar potência? Acho que sim. Seria mais torque mesmo, sir. Torque, né? Ou seja, o mesmo motor que consegue levar um veículo até o topo em linha reta, numa estrada bem íngreme, não é o mesmo motor que consegue fazer trafegar no zigue-zague, porque aqui é quase plano, né? Claro que tem inclinação, mas o motor mais simples percorre. Demora mais, claro, mas para que eu vá em linha reta, eu preciso de um motor de maior torque. Mas a gente já vai ver aqui que ele também, o maior torque se traduz em maior potência também. Certo? E aí começamos a nossa conversa sobre trabalho e potência. Então, potência, ela é assim um termo que no dia a dia, um motor é mais potente. Uma Ferrari e um Fusca, né? Se o Fusca for envenenado, capaz que ganhe da Ferrari, né? Mas a gente sabe que geralmente a Ferrari é um motor bastante potente, né? E aí,
A palavra trabalho e potência, elas estão bastante relacionadas, por quê? Vem a primeira equaçãozinha aqui, pessoal. Se você deslocar qualquer massa, qualquer objeto, um veículo, uma caixa, de um ponto até outro ponto, você percorreu uma certa distância. Letra D aqui, Dzinho. E você fez uma força, que pode ter sido uma força inclinada, tipo uma corda, ou uma força na mesma direção, né? E a multiplicação da força que você fez com a distância que você percorreu vai ser o que chama na física de trabalho. E muitos livros aparecem como W. W porque no inglês é work, que quer dizer trabalho. Outros livros têm uma letra grega, assim, o sigma. Mas a maioria é um W, né? Agora, não sei se dá para ver aqui que tem uma diferença. Aqui em cima tem um tal de cosseno. E aqui nessa forma de baixo, não está o tal do cosseno. Dá para notar que a forma está escrita diferente aqui, ó. Né? Por que isso? Porque a princípio, pessoal, força é uma grandeza vetorial. Ela tem direção e sentido. E quando você aplica uma força inclinada, que nem se você estiver arrastando uma caixa com uma corda, você não fica agachado, puxando a caixa na horizontal. Você fica em pé. E aí você está aplicando uma força inclinada para cima e a caixa se deslocando para frente. Então, como o movimento é para frente, você não pode considerar a força inclinada para cima. Você tem que considerar a força na mesma direção do movimento que é horizontal. Que nem aqui está certinho, ó. Nesse caso aqui em que o deslocamento é horizontal e a força é horizontal. Digamos que você estivesse puxando um objeto em cima de uma mesa e a corda estaria alinhada com a mesa, né? Vamos dizer assim, né? Então a equação fica desse jeito. Força vezes distância. Só. Isso é trabalho. Agora, distância que foi percorrida. Claro. Então dá para a gente já dizer que quanto mais distância foi percorrida, mais trabalho foi feito, né? Faz sentido, né? Até no nosso dia a dia, né? Se você pega um carrinho de mão, enche ele de areia e anda uma quadra, você ganha 5. Mas se você andar com ele 2 quadras, você vai ganhar. Deveria ser 10, né? Mas hoje em dia o pessoal explora, né? Vai pagar o mesmo 5. Você fez mais trabalho, né? Ao andar mais distância. E aqui, colegas, o objetivo desse cosseno é, então, fazer a decomposição de força. Então é como se eu tivesse o Fx aqui, ó, aquela projeção, lembram? Quando eu tenho Y em pé e X deitado. Então, a decomposição de forças é aquela sombra que o vetor força faz sobre o eixo horizontal. Para isso que existe o cosseno. Agora, alguém bata numa máquina, e se alguém tiver com uma máquina, bata para mim, cosseno de zero. Só que a máquina tem que estar em graus, assim, na parte superior dela. Às vezes no celular tem. Tem celulares que tem. Se alguém tiver com um celular, põe naquela forma científica. Tem que estar na forma do DEG, que é grau, né? DEG, que é grau. E escreve assim, cosseno de zero. Alguém me dá uma ajuda aí, por favor. Quanto que dá cosseno de zero? Dá 1. Deu, professor. 1.
Cosseno de 0 graus dá 1. Então, por isso que aqui some, porque daí fica assim, ó. Isso aqui se transforma em 1. Isso se transforma em número 1. Por isso que ele fica... Na verdade, ele não sumiu. Ele está aqui, só que ele é número 1. Cosseno de 0 é 1. Tudo bem? Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo. Joia. Então, nós já vimos 2 casos, ó. O caso em que a força ela é inclinada em relação ao movimento, não está na mesma direção. Vimos o caso em que a força ela está paralela em direção ao movimento. E vimos o caso em que a força está de 2 jeitos. Vamos pegar aqui a 90 graus. Pergunto para vocês. Se você tem uma massa, uma caixa, sobre uma mesa, e você puxa ela para cima, ela faz trabalho na horizontal? Uma força... Não, não faz. Uma força para cima, ó, esse símbolo aqui de 90 graus, ele não vai realizar trabalho para a horizontal, de forma alguma. Então aqui está dizendo que o trabalho é 0, W igual a 0. E agora vamos ver aqui na fórmula, na equação. Quanto que é o cosseno, que ali é 90? Bate na máquina e cosseno de 90, por favor. Acho que é 30, né, professor? Deixa eu ver. Bata aí. Cosseno, a máquina tem que estar em graus. DEG, D-E-G. Ah, não, é 0. 0. Ótimo, obrigado. Então, você veja. Cosseno de 0 dá 0. A 0 é tudo, ó. Por isso que o trabalho aqui está dando 0. Porque a força para cima, fazendo 90 graus com horizontal, não ajuda em nada. Tudo bem? E aqui, pessoal, no movimento circular, ó, a velocidade, ela está sempre assim, esse vetor aqui está sempre acompanhando, está sempre tangente, né? À medida que isso aqui vai girando, esse vetor ele vai se curvando, se curvando, se curvando, né? Como se fosse uma órbita de um satélite ao redor da Terra. Pois bem, a gente comentou na aula passada que existe a força... Como é que é o nome da força que apontava para o centro? Centrípeta. Isso. A força que aponta para o centro no movimento circular chama-se centrípeta. Exatamente. Então, veja, uma força que aponta para o centro, sendo que o movimento é para frente. Claro que vai girando, mas é como se fosse uma foto. Ela está fazendo 90 graus com a direção do movimento. Então, cosseno de 90 é... Quanto cosseno de 90? 0. 0 é tudo. Então, nesses 2 casos, não esqueça que quando a força faz 90 graus... com a direção que você está querendo saber, você tem um trabalho nulo. Claro que se ela... Aqui é menor que 90, né? Aqui deve ser uns 30, 40, né? Aqui já é bem maior que 90, não tem problema. Só não pode ser 90. Se for 90, não vai dar certo. Vai dar 0. Tudo bem até aqui, pessoal? O conceito de trabalho na física? Por enquanto. Maravilha. Ó, pessoal, algumas observações que quem faz trabalho é força, né? Não existe outra coisa que faça trabalho, é sempre força. Ele é o deslocamento entre 2 pontos. Então, vocês vejam, se você está com um cálculo de engenharia para fazer, é uma coisa assim meio chocante. Mas se houve um percurso maior, não conta.
só conta a distância em linha reta. Interessante, né? Para fins de cálculo, na física e na engenharia, se você sai de um ponto da rua e faz um zigue-zague com o carrinho de mão, levando areia, vai ter um outro ponto, não adianta você querer pedir para o patrão lá, pelo zigue-zague feito. Só vai valer a distância em linha reta. Interessante, né? Mas é um conceito da física. Aí, o trabalho, pessoal, é uma grandeza escalar. Apesar de que ele vem de uma força, mas ele em si é uma quantidade de joule. Na verdade, o joule também mede energia. Porque se você for pensar bem, quando você realiza trabalho, você despende energia. Então, a unidade que mede trabalho no sistema internacional é Newton vezes metro ou joule. Né? E ele é uma grandeza escalar, ele não é um vetor, o trabalho, já que ele é um pacote, uma quantidade de energia. Né? Ele não tem dependência com o tempo, né? Na equação lá é só força vezes distância, não tem tempo. Né? E aqui um caso especial, que seria o trabalho da força-peso. Então, se você tem um objeto na sacada de um prédio, a força está atuando, peso, devido à gravidade, mas o objeto não caiu ainda. Quando você empurra o objeto e ele começa a cair, ele cai toda a altura, digamos que você mora no 10º andar lá, ele cai toda aquela altura dos 10 andares, esse é o teu D. Se você virasse assim, se eu virar aqui a tela do computador, esse aqui é o D, esse aqui é o F, então, ó, F vezes D, P vezes H, que é o mesmo F vezes D lá de cima. E aí, como o P é mg, a forma da gravidade, né? P é igual a mg, aqui a gente está trocando P por mg. Então, o trabalho realizado pela força gravitacional é m vezes g vezes h, devido a esse raciocínio aqui. E aí, se você jogar para cima, se você pega uma bola e joga para cima, ela vai até uma altura e para. Por quê? Porque você está tendo um trabalho contrário ao movimento, um trabalho negativo. A bola está querendo subir e o teu trabalho está freando ela. Então, sempre que alguém falar em trabalho negativo, ele está se referindo a trabalho contrário ao movimento, se você joga para cima. Beleza até aqui? E aí, jovens, existe uma outra situação relacionada ao trabalho, que é a seguinte. Deixa eu pegar aqui, que eu deixei separadinho aqui. Olha, no material que eu coloquei lá, acho que não sei se foi Forças 1 ou Forças 2, de tópicos anteriores, falava sobre a lei de Hooke, né, que a gente não comentou muito aqui, mas eu vou aproveitar agora para falar com vocês. Isso aqui, pessoal, não vale somente para molas, mas vale para todo o material. Por quê? A mola é visível que quando você aplica uma força, aqui é uma massa, né, que devido à gravidade faz a mola esticar. Quanto mais massa coloca, mais força da gravidade, mais a mola estica. Só que em cabos de aço, isso acontece, só que os nossos olhos não enxergam. Em pontes, grandes estruturas, colunas,
armação de ferro dentro do concreto, eixos de motores de fábrica, de máquinas. Então, essas deformações em materiais, não só esticando, mas dobrando, torcendo, daí tem nomes técnicos, né? Tração, compressão, flexão, quando é apoiado pelas pontas e comprime no meio, torção, né? Então, os nomes técnicos da engenharia, né? Sempre a deformação. E esse cientista do século XVIII, o Robert Hooke, ele estudou a deformação dos materiais. Aqui a equação mais simples dele. Ao longo da engenharia vocês vão ver que tem equações bem mais complexas, né? Então aqui, ó, F é igual a KX. Quando está no sentido do eixo do material, sentido axial. Sempre que falarem axial, pessoal, vem do grego axis. Então, ó, axial, no sentido longitudinal. Sempre que... Oi. Desculpa interromper, mas o Natan tá pedindo pro senhor aceitar ele na aula. Pois é, aqui, ó. Eu ia falar pro professor também. Olha, eu tô dando... Só faltou jogar um coração. Não vem, ó. Eu vou achar um emoji aqui de coraçãozinho. Eu acho que tá algum problema de... Ó, quer ver, ó? Dá pra ver aí, pessoal? Ó, admite. Ó. Eu acho que o usuário dele tá com alguma coisa, não sei o que. Vamos ver se... Ó, volta. Não sei o que é essa internet. Ó, eu dou aqui para entrar e daqui a pouco volta de novo, cai. Estranho. Porque para ninguém deu problema, né? E aqui a gente não tem limite de participante aqui. Acho que até 100 e poucas pessoas, se não me engano. Não sei responder para vocês. Bom, vou dar mais a hora que ele for aparecendo aqui, eu vou tentando, até uma hora tem que dar certo. Daí, pessoal, quando a gente alonga, deforma o material no sentido do eixo do material, aqui, ó, esse é o X, é o quanto que deformou, né? É o quanto deformou. O F é a força que eu apliquei nesse momento. Aqui F, aqui 2F, né? E o K é um valor da mola. Então, por exemplo, pergunto para vocês. Uma mola dura, ela tem um K alto ou um K baixo? Uma mola dura. Uma mola dura. Alto, professor. Alto, exatamente. O K, que é a constante elástica, porque se você passar o X dividindo, o K fica F sobre X, se você passar o X dividindo, né? Então, se eu tiver que fazer uma força muito alta para provocar um X, o F está em cima, o X está embaixo, então o K fica alto. Então, uma mola dura, o K é alto. Uma mola mais mole, entre aspas, né? Mais malhável, o K dela é um número baixo. Então isso aqui também, quando eu aplico uma força e provoco um deslocamento nas molas, nos materiais, isso também é realização de trabalho. A força que eu faço para vencer a resistência da mola. Beleza? Porque aqui no material a gente tem aqui, ó, o trabalho de uma força elástica. Então o trabalho de uma força elástica, jovens, olha, nesse gráfico aqui, vamos ver se consigo aumentar aqui para vocês, ó. Por que tem esse gráfico assim, F na vertical e X na horizontal? Bom, porque quanto mais força eu fizer, mais eu deformo. Ó,
Força de 5, deforma um valor. Força de 10, deforma outro valor. Força de 20, deforma um valor bem maior. Estica muito mais um elástico, um fio de cobre, né? E aí forma esse gráfico aqui, ó, F por X. E aí forma uma reta, normalmente é linear. E o K, pessoal, ele é a tangente desse ângulo. Se eu pegar esse ângulo aqui do gráfico e fizer a tangente dele, a resposta é o K. Então aqui, o K acaba que é aquele tal de coeficiente angular da reta. Não sei se vocês já estudaram com o professor Jefferson a reta, né? Mas o K, ele é o coeficiente angular da reta. Ó, que estranho aqui, pessoal. Tinha 2 colegas aqui, ó. Eu dei admit, entrou outro colega e o Natan não. Acho que o Zoom aqui tá de sacanagem com o Natan. Tá abusado. Não sei, professor, o meu também tava bugado a hora que eu entrei, ficava conectando, daí saía de novo, esperava ser admitido de novo, ficou assim uns 10 minutos. Nossa, que estranho. Hoje o Zoom pediu uma atualização aqui para mim, eu tive que aceitar. O Zoom está solicitando que você atualize o software, não sei das quantas. Não sei se é isso, sabe? Eu tive que aceitar. Bom, pessoal, eu queria fazer uma proposta indecente para vocês, que daí talvez já ajude o nosso amigo Natan. Como falta menos de 3 minutos para acabar o nosso tempo, eu pensei em todos nós sairmos e entrarmos de novo daqui uns 30 segundos naquele mesmo link lá. A gente engana o Zoom daí. E aí a gente pode ter mais 30 minutos de aula, pode ser? Vamos fazer? Sim, professor. Então vamos lá. Oi. Vamos desconectar aqui. E aí a gente daqui conta até 30 e entra de novo aí para a gente ver se a gente ajuda o nosso amigo lá na porta do Zoom aqui. Maravilha. Bom, só ajeitar aqui. Sou um as na informática, né? Joia, sim, já dá para trabalhar. Joia, legal. Então vamos ver onde é que nós estávamos aqui conversando. Ah, tá. Então nós temos a força elástica, pessoal. Ela realiza trabalho. E o trabalho, ele é essa área que fica embaixo da curva aqui. Então, se eu quiser calcular o trabalho, o W, em joules, de uma força elástica que deformou um material, uma mola, eu pego o gráfico, Fx, e eu tenho a base do triângulo, tenho a altura do triângulo, base vezes altura sobre 2. É a área de um triângulo. Eu acho o trabalho realizado por uma força elástica. Tranquilo? Dá para mais ou menos captar a ideia? Mais ou menos, professor. Por que, Emily? Professor, Oi. poderia falar de uma forma prática? Por exemplo, se você está fazendo um cálculo de uma viga, numa disciplina mais para frente da engenharia, né? Ou de um cabo de aço, num guindaste, e aí você precisa saber para determinar se a energia da força que está sendo aplicada ali,
ou algum equipamento te dá esse gráfico, você usa o gráfico para os seus cálculos de engenharia. Né? Porque alguns cálculos de engenharia, você precisa desse valor em joules aqui, para dimensionar o diâmetro do cabo, para você saber muitas vezes o quanto que ele vai deformar em milímetros. Muitas vezes você faz um teste em laboratório, uma máquina que puxa materiais, chama-se máquina de tração, né? E a máquina te dá um gráfico desse. E aí você sabe o W, ou seja, o trabalho, a energia que foi despendida para romper aquele cabo, por exemplo, né? Num ensaio, num teste de laboratório. Um ensaio de tração, que é muito comum para avaliar os materiais dentro da engenharia, por exemplo. Ajuda um pouco? Ajudou. Na verdade, quando vocês começarem a entrar nas disciplinas tipo resistência dos materiais, né? Nossa, daí vocês vão, putz, o Hulk dava para usar mesmo, né? Mais ou menos assim. Melhorou? Não sei se quem que tinha dito que estava um pouquinho confuso. Eu. Ah, mas então me ajude, né? Eu quem? Eu que, Emily. Ah, sim. Melhorou ou quem melhorou? Mais ou menos. Tá. Vamos ver nos exercícios, nas aplicações então, né? Beleza. Bem, jovens, então, potência mecânica. Ó, potência mecânica, a gente já escutou muito. E no dia a dia, né? Ah, esse motor é de tanto ICV. Esse carro é 1.0. Ou, ainda, o torque desse motor é alto. Então a gente escuta com muito comentário, principalmente sobre motor, né? E isso, na verdade, na física, pessoal, é a potência. Né? Lógico que na área elétrica também tem, né? Por exemplo, qual que é a potência de um chuveiro na posição inverno? Alguém me ajude. Depende, mais ou menos 5.500 watts, os mais básicos. Isso. Ó, então, essa unidade de medida aqui, watt, né? Que antigamente os antigos chamavam de vela, lá no tempo da casa da avó, lá, o foco, né? Ah, esse foco é de 60 velas, esse foco é de 100 velas. Na verdade, aqueles focos que esquentavam, que Deus livre, era bom para criar pintinho, né? Mas o objetivo deles era falar watt, 60 watt, 100 watt. Hoje, com essas lâmpadas de bulbo, as fluorescentes, quanto que elas consomem? Consomem 60, 100? Hoje em dia? 15 watts. Isso! As lâmpadas de hoje são muito mais econômicas, porque ela não aquece tanto, ela mais ilumina do que aquece. E aquelas antigas, elas mais esquentavam do que iluminavam, né? A energia era mais transformada em calor do que em luz. E por isso que criava pintinho, né? Esquentar os bichinhos. Então, a potência mecânica, pessoal, aqui, ela tem semelhança com a elétrica, mas é o seguinte, é trabalho por tempo. Trabalho por tempo. Então, por exemplo, se você pega um carro 2.0 e um carro 1.0, os dois saem disparada, andam 1 km. O carro que chega na frente, claro que é o carro
2.0, normalmente, né? Se não tiver com nenhum problema. E a gente fala que o carro 2.0 ele é mais potente. Pergunto para vocês, 2 carros que percorreram 1 km cada um carro 1.0 e um carro 2.0. Qual que realizou mais trabalho? 2 carros. Ambos andaram 1 km. Qual que realizou mais trabalho? W. Ele levou mais tempo. 1.0. Ó, isso daí, na verdade, foi uma pegadinha. O trabalho foi o mesmo. Tanto o carro 1.0 quanto o carro 2.0, se ambos andaram pelo mesmo trajeto por 1 km, porque a força vezes a distância. Então eles realizaram o mesmo trabalho. Só com diferencial de tempo, né? Aê, ótimo! O tempo foi menor. Aqui embaixo, ó. O tempo foi menor. E aí, como que, se eu colocar o número menor embaixo, a resposta fica... Se eu divido com um número, primeiro por um certo valor, e depois por um valor menor, o segundo valor dividido pelo valor menor fica com o resultado maior. Então, se eu pegar um valor qualquer, divido primeiro por um valor lá, 10 segundos, dá um número. E depois eu divido por um outro número, 5 segundos. O segundo resultado dá maior, porque aqui embaixo diminuiu. Então, a potência do carro 2.0 é maior porque ele fez em menos percurso. Mas eu preciso de mais energia, né, professor? Exatamente. Por isso que a potência dele é maior. Isso mesmo. Então, pessoal, essa medida de potência tem a ver com o tempo. Diferente do trabalho, que só o trabalho não tem a ver com o tempo. E a unidade de potência no sistema internacional aqui, ó, é o watt, joule por segundo. Né? E aqui a conversão de cavalo-vapor ou horsepower, HP, que algumas máquinas elas vêm com a unidade assim escrita ali no catálogo, na etiqueta, na plaqueta ali, ela vem assim HP, né? Mas na verdade é o cavalo-vapor escrito em inglês, né? Horsepower. Então, um cavalo-vapor ele tem 735 watts, aproximadamente. É a forma de você converter. E a relação de CV para HP, professor? CV para HP, ele é para ser aproximadamente o mesmo. Quer ver? Ó? Deixa eu buscar aqui. Conversão. CV HP. Ó, é que eu só guardava até a quarta casa de cabeça, sabe? Eu não quis falar para não errar, né? Mas olha aqui, ó. Um cavalo, tô brincando, né? Um cavalo vapor, ele é 0,98632 HP. Quase 1 para 1, né? Claro que em cálculos avançados de engenharia é melhor considerar o 0,98. Mas assim, para contas que não exigem tanta precisão, dá para se dizer que é quase 1 para 1, aproximadamente. De CV para HP. Beleza? Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que seja importante. Tá.
Pessoal, eu queria comentar um exercício aqui com vocês, para ilustrar um pouquinho. Então, hoje eu vou fazer aqui nesse modo ainda trazendo escrito, e aí na próxima aula eu vou fazer diferente. Eu vou escrever na hora aqui, para vocês me dizerem se fica melhor ou pior. Vamos pegar aqui, deixa eu só aumentar essa telinha. Deixa eu ver se ele aumenta só um segundo. Tá dando para enxergar aí, pessoal? Tá, professor. Beleza? Vejam só. Vamos pegar esse exemplo aqui. A figura mostra um objeto de 2 kg. Está aqui o objeto. Em uma superfície sem atrito. Então, beleza, sem atrito. Sobre esse objeto agem 3 forças. Quais? A peso para baixo. Com certeza, a reação para cima, né? Conforme a terceira lei de Newton, toda ação corresponde a uma reação, a força normal, que são iguais, então a gente não vai se preocupar com elas, elas se anulam. E uma força F constante de 5 raiz de 2 Newton. Ó, uma força F constante que forma 45 graus com a horizontal de 5 raiz de 2 Newton, é o valor da força. Aí, ele diz assim, o objeto se move por 10 metros, então ele estava nessa posição, devido à força ele andou 10 metros. Beleza. Pergunta, qual é o trabalho, o W, realizado para que ele andasse esses 10 metros, considerando o G 10 metros por segundo quadrado? Bom, primeiramente, a gente sabe que o trabalho, ele é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Ó, esse livro aqui, ó, já traz o W escrito diferente. Eu pus de propósito para vocês verem. Essa letra aqui, esquisitinha, chama-se sigma. Tem livro, então, que traz o trabalho escrito assim. Sigma. Né? Então, aqui está a força. Só que essa força aqui, pessoal, é a nossa força que causa o movimento. Porque o peso não é ele que causa o movimento. E nem a força de reação. O que causa o movimento é o F, né? E esse cosseno de 45, ele está aqui porque a força não está no sentido do movimento. Então precisa ter essa correção, essa decomposição, né? Lembra? É como se eu estivesse calculando o Fx no sentido horizontal. Por isso que o cosseno de 45 está aqui. O D é 10 metros. Então se veja. 5 raiz de 2 é a força original lá do enunciado, inclinada. O cosseno de 45, ele é a raiz de 2 sobre 2, né? Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E a distância, ela é 10 metros. Então, se a gente fizer essa conta aqui, ó, raiz de 2 com raiz de 2 multiplicado dá raiz de 4, que dá 2. Né? Raiz de 4, que dá 2. Simplificando com 2 embaixo, dá 1.
E só sobra o 5 e o 10. 5 vezes 10, 50. Então, o trabalho realizado por essa massa nesse trajeto foi de 50 joules. Tudo bem aqui? Professor, tô com uma dúvida desse 2 dividido por 2, a raiz de 2 dividido por 2, veio em que da onde? Aqui, ó. Porque aqui tá tudo multiplicando em cima, né? O 5, o raiz de 2, o raiz de 2, o 10, tá tudo multiplicando, né? E só tá dividindo pelo 2. Então vamos lá. Raiz de 2. Que veio ele, professor, na verdade. Esse aqui? Esse aqui é uma das formas, né? Quando a pessoa não tá com a calculadora, é um dos jeitos, ó. Cosseno de 45, tem livros que escrevem assim, ó. Raiz de 2 sobre 2. Se for o número que dá Na máquina? na máquina. Pode fazer. É para dar. Às vezes não dá 50, dá assim 49,999, mas é o 50, sabe? Porque só uma dúvida mesmo. Não, pode perguntar à vontade. Então, esse cosseno de 45 tá aqui, ó. Então, o trabalho realizado, ou seja, a energia gasta, foi 50 joules. Tudo bem, pessoal? E agora aqui, ó. O trabalho da força-peso deu 0. E o trabalho da reação normal também dá 0. Por que, pessoal? Por que só a força F inclinada que conseguiu realizar o trabalho? Por que o peso e a força normal deu 0? Por quê? Para deitar num ângulo de 90 graus, professor? Exatamente. Porque ele está num ângulo de 90 graus. Muito bem. O Flávio, o Rafael também escreveu ali no chat isso aí. Porque ele não está contribuindo com o movimento. Então, estando a 90 graus, vai dar 0. Então, só das 3 forças, a única que fez trabalho, a única que vai receber salário é a força F inclinada. As forças normais, ou seja, as que formam 90 graus, elas estão sem trabalho realizado. Porque elas não contribuíram com o movimento. Oi? Voltando lá em cima do cosseno de 45, que eu fiz aqui na máquina, deu 0,70. Como o Rick fazia a conta? Daí você faz assim. Você faz 0,70, que é esse aqui, vezes o 5, vezes o raiz de 2, vezes o 10. E divide por 2? Não chega a dividir. Não, porque esse daqui já é o teu 0,70. Sim, entendi agora. Exatamente. Esse aqui para você já é o resultado do cosseno de 45. Então, 0,70 vezes raiz de 2, vezes 5, vezes 10. É para dar 50. Entendi, professor. Obrigado. Obrigado a você. Pessoal, alguma dúvida aqui ou posso descompartilhar? Vou descompartilhar então. Seguinte.